que você deve participar do crescimento, não somente da tua vida, mas da vida de muitas outras pessoas que estão aí fora sofrendo, né? E da vida também das pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, né? Tem que haver uma influência, né? Uma influência grande na sua vida para poder convencer essas pessoas de que Deus realmente é verdadeiro, de que Deus realmente as ama, né? Então é importante, amado, nós valorizarmos mais essa graça. Eu vou aqui orar a Deus, pedir a Deus a direção para a gente introduzir essa mensagem. E eu gostaria que todos prestassem o máximo de atenção nessa mensagem. Nós iremos gravar essa mensagem. Eu espero que dê tudo certo e dessa vez nós vamos colocá-la no Facebook. Graças a Deus pelo meu irmão ali, o Reginaldo. Graças a Deus pela tua vida, meu querido. Glória a Deus pela tua vida, né? É a segunda vez, mas seja bem-vindo. Eu não estava aqui domingo passado, né? Estava quando você chegou de manhã, mas você veio à noite, participou aí com a irmã Cida, graças a Deus. E glorifico muito a Deus. E tenho certeza que por trás da sua estadia aqui existe um propósito maravilhoso do Espírito, amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus, graças eu te dou de todo o coração por esse momento tão maravilhoso, momento em que nós iremos nos alimentar da tua palavra. A tua palavra que é o nosso principal alimento, meu Deus. A tua palavra que tem nos encorajado, a tua palavra que tem nos fortalecido, a tua palavra que tem nos dado cada vez mais, meu Deus, oportunidade de viver uma vida plena, uma vida de excelência, uma vida feliz, uma vida de superação nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldades da nossa vida. Nós estamos semelhante ao apóstolo Paulo, meu Deus, que aprendeu, e nós estamos aprendendo a estar contente em toda e qualquer circunstância. Nós estamos aprendendo, meu Deus, porque quando sobrevêm as adversidades da nossa vida, nós não temos mais coragem de murmurar, nós não temos mais coragem de reclamar, não temos mais coragem de encontrar um terceiro culpado para os males que ocorrem na nossa vida. Nós compreendemos que todas as coisas colaboram para o nosso bem e que o Senhor está no controle. E se porventura está acontecendo algo aparentemente ruim, porque na verdade para nós nada é necessariamente ruim, se porventura está acontecendo algo assim, é porque nós precisamos, meu Deus, aprender ainda mais, precisamos ser moldados por Ti, para nos transformarmos cada vez mais num homem melhor, numa mulher melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num marido melhor, num filho melhor, num patrão melhor, enfim, meu Pai, em um ser humano melhor. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está, meu Deus, sendo formado cada vez mais em nossos corações, e vamos apegar firme nessa graça para podermos revolucionar não somente esse país, mas também o mundo, através da tua palavra autêntica da graça, que leva à verdadeira salvação, as palavras que libertam. Eu agradeço ao Senhor, usa a minha vida, porque a minha suficiência vem do Senhor. Te agradeço e te louvo de todo o coração, e todos que creem digam amém, amém. E graças a Deus, amém? Graças a Deus. Então vamos à nossa mensagem. Deixa eu tirar o óculos, que eu tenho que comprar um óculos multifocal, né? Porque de perto para ler aqui eu não consigo, isso aqui é só para longe. Então vamos lá. O título da nossa mensagem chama-se Perder a Vida por Causa do Evangelho. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Perder a vida? Como assim, pastor? Perder a vida? Se eu estou cada vez mais querendo vida, meu amigo, mas existe esse dilema que talvez você não consiga compreender, né? Mas hoje você vai compreender que para ter vida você precisa perder a vida. Vamos entender isso através da palavra. Marcos capítulo 8, versículo 34. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele chamou a multidão e falou: olha, vocês querem vir após mim? Vocês querem realmente me seguir? Vocês querem realmente praticar os meus ensinamentos ou os meus mandamentos? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, né? Então vocês devem o quê? Negar a si mesmo. Essa é a primeira coisa. Nós temos que compreender, amados, olha, eu já preguei isso aqui antes.
E eu quero insistir para que isso fique gravado no seu subconsciente, você não esqueça nunca mais. A primeira coisa que você tem que entender: existe na verdade duas vidas em você. A sua em particular, que faz parte da sua natureza humana. A sua vida é sua. Você tem uma vida, entre aspas, né? Porque só há uma vida verdadeira. Mas você tem uma vida entre aspas, a vida que te faz articular os seus braços, falar, comer, beber, correr, ter desejos, ter vontade. A vida da tua alma, né? A tua alma tem desejos, tem vontade. A tua alma se alegra, a sua alma se entristece. Então existem vários sentimentos que se manifestam na tua alma. Então você tem uma vida, mas tem outra vida em você que chama-se vida divina. Uma vida excelente, uma vida que é a própria vida de Deus. Então nós temos que entender o quê? Que uma dessas vidas vai ter que estar ausente quando a outra estiver presente. Quando uma estiver atuando, a outra tem que estar sendo anulada, sendo mortificada. Por isso que Jesus fala aqui, ó, nega a si mesmo. Carregar a cruz, na verdade, carregar a sua cruz, é exatamente isso, negar a si mesmo. Porque, amados, entenda uma coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus em você. Então, na verdade, não é fácil você rejeitar a sua própria vontade para dar ênfase à vontade de uma outra pessoa. Vocês acham que é fácil? Hein? Outra pessoa, por exemplo, eu tenho muitas vontades, mas eu vou deixar de fazer minha vontade para fazer a vontade. Por exemplo, eu tenho muitas vontades, vou deixar de fazer minha vontade para fazer a vontade do seu Benê. Eu posso fazer, mas é fácil? Não, por quê? Porque existe um contraste entre a minha vontade e a vontade dele. E obviamente é muito mais fácil eu escolher fazer o quê? A minha vontade. Por quê? Nós já temos uma tendência egocêntrica, né? De ter aquela, é como diz o ditado, safarinho é pouco, meu pirão primeiro. Sempre optar para beneficiar a nós mesmos. Então você deixar de viver a sua vida para viver a vida de outro, não é fácil, meu irmão. E essa aqui é exatamente a proposta que Jesus está fazendo aqui. Você deixar de viver a sua vida e viver a vida dele. Então, continuando aqui, ele diz assim, ó: quem quiser, pois, versículo 35, salvar a sua vida, perderá-a. E quem perder a vida por causa de mim, e do quê? Evangelho, né? Está bem claro aqui, salvará-a. Então, olha só. Você tem que perder a vida, não somente por causa de Jesus, mas também por causa do propósito estabelecido por Ele, que é o Evangelho. De levarmos essas boas novas a esse mundo amado. Hoje nós estávamos aqui de manhã pregando, e nós citamos algumas coisas que acontecem nesse mundo, né? Você vê que na verdade existe um acrescento, né, de maldade no mundo, a influência do mal. A gente percebe que cresce cada vez mais. E na verdade, essas pessoas que foram postas nesse mundo para fazer o mal, elas estão na verdade fazendo aquilo para o qual elas foram postas. A Bíblia diz que Jesus, Deus, ele fez vaso de ira, né? Ele fez vaso de misericórdia e também vaso de ira. Então os vasos de ira, que nós não sabemos quem são, na verdade estão praticando toda a maldade. E eles estão exatamente fazendo aquilo para o qual eles vieram fazer. Agora em nós, que a palavra de Deus diz que nós somos os pacificadores desse mundo, nós somos o sal da terra, as pessoas que dão sabor, não somente à vida, como todas as coisas, sabor ao mundo. Nós somos as pessoas que injetam sabor nesse mundo, a fim de que outras pessoas sintam-se à vontade para viver aqui nesse mundo e viver bem. Agora, se nós não negarmos a nossa própria vontade,
nós seremos aquilo que cai no contexto que Jesus disse, né? O sal insípido, que não serve para nada a não ser pisado pelo próprio homem. Então, na verdade, é muito sério essas coisas, né? As pessoas, elas não levam muito a sério a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela impõe realmente uma liberdade gloriosa. E as pessoas confundem. Elas não assumem uma grande responsabilidade diante de Deus. Não digo todas, não estou generalizando, mas infelizmente, boa parte das pessoas. Aqui não tem um pastor para pegar no pé. Tem um pastor aqui, mas o pastor não está aqui para pegar no teu pé. O pastor está aqui para ensinar a palavra de Deus, e mediante a palavra de Deus, os efeitos que ela vai causar no teu coração, o próprio Deus vai te convencer disso e daquilo. O próprio Deus vai te convencer que você precisa congregar mais, que você precisa orar mais, que você precisa se dispor mais para atuar, para ajudar os necessitados, as pessoas que estão sofrendo aí fora. Então o próprio Deus vai te convencer disso. Então, é muito mais fácil a pessoa querer ganhar a sua própria vida. Mas Jesus disse o quê? Aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. Porque quem é a vida na verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele que é a vida. Fora dele existe vida? Não existe vida. Então quando eu opto para perder a minha vida e ganhar a vida de Deus, na verdade eu estou ganhando um tudo. Eu estou ganhando tanto a minha própria vida como a vida de Deus. Por quê? Porque a vida de Deus que está em mim é o que me realiza. É o que me realiza. Todas as buscas que eu tenho feito para a melhora de vida, para que eu me sinta melhor, para que eu viva melhor, para que eu progrida, para que eu prospere, para que eu me relacione bem com as pessoas, estão fundamentadas em Cristo. Quando na verdade eu vivo a vida dele, eu sou uma pessoa realizada. Eu estou alcançando tudo aquilo que eu estou atrás, tudo aquilo que eu estabeleci como meta. Então ele disse, perderá aquele que quer salvar a própria vida, né? Versículo 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? É uma pergunta que Jesus faz, né? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, na verdade, amados, o que é negar a si mesmo? Como que você sabe se você realmente está negando a si mesmo? Quando realmente houver esse contraste entre vontade de Deus e a tua vontade. Por exemplo, a vontade de você estar congregando aqui, prevalece a vontade de quem? De Deus ou a sua? De Deus. Sua carne gosta de congregar? Não. Então a vontade de Deus. Quando você alcança, quando você chega aqui e congrega, muitas das vezes você travou uma guerra em seu interior, né? Contra a sua própria vontade. Porque a sua vontade sempre vai te lançar sugestões. Não vai hoje, está chovendo. Não está chovendo ainda, mas vai chover. Não vai hoje, né? Deixa para lá, o pastor lá não pega no pé. Está se preocupando para quê? Se fosse igual aqueles tempos, o pastor falava, quem não vier, está no banco, ou quem não vier, o diabo vai pegar e vai fazer isso e aquilo. Talvez a pessoa se sentia, na verdade, né, intimidada a fazer, a ir a congregar. Mas aqui não, meu irmão. Aqui nós temos que realmente desenvolver esse dom maravilhoso, essa virtude maravilhosa que Deus colocou em nossos corações, de poder servir a Deus com gratidão e zelo, com espontaneidade, com voluntariedade. Então nós temos que aprender isso na prática. E eu vou sempre bater nessa tecla, né? Olha, a gente às vezes fala uma coisa aqui e as pessoas pensam, mas Jesus não era tão... Se você notar, entre toda a biografia de Jesus, que está em Mateus, que está em Marcos, que está em Lucas, que está em João, você vai ver que Jesus era bem duro nesse aspecto. Quando se tratava de fazer uma escolha entre a vontade dele e a própria vontade da pessoa, ele era duro. Eu vou mostrar algo para você aqui, também, em Marcos também, no capítulo 3, versículo
31. Marcos capítulo 3, versículo 31. Só para você ter uma ideia de como Jesus via as coisas, né? Jesus teve a coragem de não se importar com a própria mulher que lhe deu a luz, que era Maria, não se importou com seus irmãos biológicos, né? Que na verdade eram filhos também de Maria, filhas de Maria, porque na verdade ele considerava ou considera sempre irmãos, mães, pai, filhos, aqueles que verdadeiramente se submetem à sua vontade, né? Então diz aqui, ó, Marcos 3,31, diz assim: nisto chegaram sua mãe, os seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. Eles disseram: olha, tua mãe, teus irmãos, irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Então, o que Deus valoriza, meu irmão? Quem realiza a sua vontade, quem submete a sua vontade, quem realmente valoriza. Olha, o fato de nós termos tido os olhos iluminados, meu irmão, será que só eu não consegui enxergar essa excelência, essa grandeza? Nós poderíamos estar ali na mão de, continuar ali na mão de homens, sendo cativos pelos homens, regidos pelos homens. Hoje nós temos aqui uma oportunidade de ser regidos pelo próprio Deus, de estar no trono, diante do trono de Deus, no santíssimo lugar, em plena liberdade, para manter esse relacionamento, esse vínculo, essa sintonia com Deus, na gloriosa liberdade que Ele nos dá. E muitas pessoas fazem pouco caso. Mas infelizmente as pessoas não sabem que a quem muito é dado, muito também é o quê? Cobrado. Aí acontece o quê? Que infelizmente as pessoas acabam caindo o quê? Na disciplina de Deus. Aí como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? De repente um espinho na minha carne, eu não sei o que fazer. E Deus vai fazer o quê? Vai dizer para você: olha, a minha graça te basta. O poder que está em você te basta. Resolva aí o seu problema pelo poder que eu imputei em você. Você é um ser poderoso. Agora, utilizar esse poder para atrair negatividade na minha vida é muito mais fácil. É só fazer as coisas de Deus um pouco caso, com indiferença. Não me importa, porque o pastor não pega no pé. Eu vou o dia que eu quiser, o mês que eu quiser, a hora que eu quiser. Não, meus irmãos. Dê glória a Deus, nós somos pioneiros. Deus confiou em nós. Olha, você já parou para pensar o quanto Deus confiou em você, confiou em mim, nos deu um ministério que vai ser revolucionário. Já é um ministério revolucionário, porque ele já existe. E nos colocou aqui, ó, primeiro. Ele poderia ter nos colocado assim que tudo tivesse formado, a igreja já estivesse ampliada, já estivesse aí um mundão aí, ó, crescendo, várias igrejas, tudo. Não, mas nós estamos aqui iniciando. Isso demonstra uma confiança plena que Deus depositou em cada um de nós. Uma confiança maravilhosa. Então, meus amados, vamos valorizar isso. Nós temos visto aí, ó, pessoas que realmente estão sofrendo, e o nosso dever é nos alimentarmos cada vez mais dessa compaixão, dessa misericórdia, porque Deus nos tratou assim, com muita misericórdia, com muita compaixão. E nós estávamos se referindo, né? Coisas que estão acontecendo hoje inéditas, que no passado a gente não via. Você vê que, na verdade, as pessoas estão andando muito aterrorizadas, né? E isso dá margem para quê?
aumento de suicídio. Você nem sabe quantas pessoas estão se matando por aí. Porque as pessoas já não querem viver nesse mundo. Elas acham que viver nesse mundo é muito ruim, é muito inseguro, não é bom. Elas não têm paz, não têm segurança. Mas por que elas não têm paz, não têm segurança? Porque ninguém, na verdade, provou para elas que existe essa paz verdadeira. Ninguém, na verdade, chegou nelas e disse: olha, a paz que você precisa está dentro de você. E o próprio Deus, lá em Oséias, já disse: olha, sabe por que esse povo está sendo destruído? Por faltar conhecimento. E Deus está nos dando aqui conhecimento para poder abrir, tocar a trombeta, dizer: ó amado, deixa de sofrer. Você é um ser maravilhoso, você é um filho de Deus. Confia em Deus, porque Ele veio fazer habitação em você, Ele está em você. Confia em Deus. Quantas pessoas querem alguém determinados para dizer isso com ousadia para elas, para que o foco dela mude, para que uma esperança se nasça, para que ela obtenha a vontade novamente de viver aqui nessa terra. Mas infelizmente muitos de nós cristãos, denominados cristãos, estamos vivendo infelizmente um momento muito egocentrial, O egocentrial quer dizer, o ego fala mais alto. Eu me importo muito comigo mesmo, com a minha família, com a minha prosperidade, com a minha saúde. E cada um por si, Deus por todos. Esse realmente é um ditado popular, não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a realidade nossa é totalmente outra. Meus irmãos, você quer ser um homem realizado? Realize, coisas maravilhosas na vida de outras pessoas que você está se autorrealizando, porque nós estamos entrelaçados. Todos nós estamos entrelaçados. Enquanto houver muito irmão em Cristo sofrendo aí fora, automaticamente nós sofremos também, porque nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Então é importante que nós trabalhemos para quê? Para minimizar a dor dos nossos irmãos. Para isso nós precisamos negar a nós mesmos. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha então, o que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, nós fomos ressuscitados junto com Cristo. Não é isso que está escrito lá em Romanos? Que Ele morreu, nós morremos com Ele, Ele ressurgiu, nós ressurgimos junto com Ele. Então se nós somos ressuscitados com Ele, então nós temos que buscar o quê? Aquilo que vem do alto. É o nosso principal objetivo. Nos preocuparmos em estabelecer esse reino cada vez mais aqui na terra. O reino de Deus, através do quê? Do nosso testemunho de um ser divino, de uma pessoa de Deus, uma pessoa que na verdade ela exala o bom perfume de Cristo, ela emite a imagem e a semelhança de Deus. Então nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Aí no versículo 2 diz o quê? Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Então isso aí, amado, é na verdade uma confirmação do que Jesus já havia dito. Jesus, olha, uma das mensagens mais maravilhosas que eu considero que Jesus deu foi na verdade a mensagem do sermão lá, que ele diz sobre a ansiedade, Não andeis ansiosos por isso e aquilo, o que vai comer, o que vai vestir. Mas o mais interessante é que as pessoas não param para pensar, examinar bem essa passagem. Ele faz uma analogia que explica tudo detalhadamente. Ele diz assim: olha, está vendo os passarinhos? Eles não tecem, não colhem. Os passarinhos nem procuram saber como será o amanhã deles.
Eles sabem, na verdade, no fundo, no subconsciente deles, eles sabem que de alguma forma haverá uma provisão para que eles comam, para que eles ficam, na verdade, em seus ninhos, sejam confortavelmente abrigados em seus ninhos. E os passarinhos cantam. Eu acredito, eu creio, particularmente falando, que esses cantos dos passarinhos é um louvor que eles fazem a Deus. Mas Jesus falou o quê? Vós valei mais do que o quê? Os passarinhos. Mas então por que, se nós somos mais importantes que os passarinhos, e os passarinhos têm toda a provisão de Deus, por que nós ficamos encerrados tanto, nas preocupações das coisas que se perecem? O que vamos comer, o que vamos calçar, o que vamos vestir, com quem que vamos casar, com quem que nós vamos namorar? E isso tira inteiramente o nosso foco. Quando nós estamos pensando assim, nós não estamos naturalmente pensando nem nas coisas do alto. Você quer fazer uma analogia e descobrir se realmente é a mente de Cristo que está ativada em você? O que você mais pensa? O que você mais dá ênfase? O que é que mais importante para você? Obviamente é aquilo que você mais pensa. E o que você mais pensa? Você mais pensa, no teu filho? Você mais pensa no teu carro? Você mais pensa na tua casa? Você mais pensa em conquistar isso, aquilo ou outro? Ou você pensa mais em saber qual o próximo passo que Deus quer que você dê em prol da causa que Ele estabeleceu na terra? A causa é essa: pregar o Evangelho a todo o quê? A criatura. Jesus uma certa vez estava diante de uma multidão e ele se entristeceu, se emocionou. É um momento relatado na Bíblia onde demonstra uma grande emoção que Jesus sentiu, porque ele olhou para aquela multidão e disse: são como ovelhas sem pastor. O que significa? Não tinha ninguém para pregar para elas, não tinha ninguém para ensinar as verdades que libertam para elas. E nós, amados, nós temos que, na verdade, entender o que está escrito aqui no versículo 3: porque morreste. Nós estamos mortos. Um morto está preocupado com o que vai comer amanhã? Vai lá no cemitério e pergunta para o morto: ô morto, você está preocupado com o que você vai comer amanhã? Vai lá no cemitério, pergunta para o morto: morto, você está preocupado se a sua namorada está com alguém, está fazendo alguma coisa de errado? Vai lá no cemitério e pergunta para o morto: qual é a sua preocupação? Ele não vai te responder, porque ele não está preocupado com nada. Com nada. E nós, segundo a palavra, nós estamos mortos. Mas para quem que nós estamos mortos? Para nós mesmos e para esse mundo. Estamos vivos para Deus. Então nós só estamos vivos para quem? Para Deus. Porque segundo a carne, quando Ele morreu, nós morremos também. Então, a minha vida, na verdade, ela não tem mais, assim, como eu posso dizer, essa fundamental importância. A minha vida, que eu digo, é o quê? Realizar os meus desejos, a minha vontade. Quantas coisas eu gostaria de fazer? E Deus me constrange o quê? E não fazer, para que eu faça a vontade dEle. Então nós temos que enxergar isso, amados. Nós temos que finalmente abrir os olhos e falar: peraí, eu estou inserido numa responsabilidade muito grande. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que responder, à expectativa do meu Deus, porque foi para isso que Ele me pôs aqui. Foi para isso, exatamente isso que Deus me colocou aqui. E essa igreja, ela não vai mudar no seu perfil. Aqui as pessoas sempre usufruirão da mais perfeita liberdade. Aqui não vai ter um pastor regendo a tua vida nunca. Nós exortamos a palavra, como nós estamos fazendo agora, mas regendo a sua vida, nunca vai ter um pastor aqui. Porque o que rege a tua vida é o pastor dos pastores, aquele que habita dentro de você. Esse sim
Ele que rege a tua vida, Ele comanda, Ele conduz, Ele te guia aos passos verdejantes. Então diz o amor, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só, agora entende uma coisa. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quer dizer, quando eu estou agradando a Deus, obviamente eu estou vivendo a vida de Deus. Quando Deus está satisfazendo a minha vontade, Ele está vivendo o quê? Vivendo a minha vida. A minha vida. Por isso que a Bíblia diz que a nossa vida está oculta nele. Porque Ele é o provedor. Ele é o provedor. Essas necessidades que nós temos aqui, né? Necessidades básicas até, né? Por exemplo, ter bens materiais, ter dinheiro, ter carro, ter conforto, ter saúde. Essas necessidades cabe ao nosso provedor se preocupar com elas. E eu, por sua vez, cabe a mim me preocupar com as necessidades do meu provedor. Qual a necessidade do meu provedor? É exatamente essa que eu acabei de falar. Ele viu aquela multidão, eram como ovelhas sem pastor. Ele quer que nós alcançamos essa multidão e dizemos a ela: olha, vocês realmente são filhos amados de Deus. Vocês podem obter uma vida melhor. Vocês podem superar as adversidades da vida. Vocês podem andar tranquilos em segurança nessa terra, porque existem anjos de Deus que foram enviados para te guardarem em todos os seus caminhos. As pessoas estão atemorizadas, muitas delas caem em depressão, não saem de casa porque foram assaltadas uma vez, né? Foram banalizadas mesmo, foram judiadas, né? Maltratadas, e elas deixaram seus empregos, se trancaram dentro do seu lar, né? Não querem mais sair de casa. Existem milhares de pessoas nessa situação. Por quê? É uma plena sensação de insegurança, né? Uma sensação de que você realmente está sozinho. E nós sabemos, amado, que nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Então o que Deus fez conosco foi uma troca. Olha, você me agrada e eu te agrado. É exatamente isso. Você realiza meus desejos, eu realizo os teus. A vida de Deus está oculta em nós e a nossa vida está oculta nele. Essa é a grande realidade. Então, se nós não entendemos isso, nós nunca vamos partir para o principal objetivo, que é realmente influenciar as pessoas a viverem essa graça maravilhosa que nós estamos aprendendo com o nosso Deus cada vez mais. Aí diz assim, ó, quando Cristo, que é o quê? Cristo é o quê? A nossa vida. Quem é a nossa vida? Cristo. Cristo é a nossa vida. Se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha, né? Mas para isso, ó, vem a continuidade aqui no versículo 5. Para isso nós temos o quê? Que fazer, pois, morrer a nossa natureza, o quê? Terrena. Que nos leva a todas as obras da carne. Obras que são reprováveis ao nosso Deus. Então, meus amados, nós morremos. Jesus, ele disse, olha, se o grão de trigo cair no solo, se ele não morrer, ele fica só. Quando Nicodemos foi lá ter com Jesus, um grande mestre da lei, um religioso autêntico, né? Um fariseu, era o mestre da palavra na sinagoga, mas ele chegou já elogiando Jesus, e esperava que Jesus também passasse a mão. Ô Nicodemos, que maravilha que agora você crê em mim. Jesus foi logo categórico, não pediu palavra, falou, olha, sabe de uma coisa, Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Mas se nós estivermos, na verdade, dando ênfase à nossa vontade, à nossa natureza, nós poderemos usufruir dos benefícios que o reino de Deus nos traz. Nos trouxe, né? Já está, na verdade, à nossa disposição. Nós podemos usufruir.
Por exemplo, eu rejeito a palavra de Deus, eu faço um pouco caso das coisas que Deus me ensina, eu não congrego direito, eu estou aí só sempre fazendo a minha vontade. Realmente você acha que dessa forma eu vou usufruir dos benefícios do Espírito? Não vamos. Não vamos. Então, Nicodemos não entendeu, né? Ah, será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Né? Como pode, né? Parece até aquele desenho que passava antes, O Fantástico Mundo de Bob. É um jovenzinho pequeno, do pezão grande, a cabeçona grande e o corpinho pequeno. Tudo que falava para ele, ele entendia, ele interpretava de outra forma. Quem já assistiu esse desenho? Quem já assistiu? Um dia o rapaz falou para ele, ó, o cara dobrou a esquina lá. Ele já imaginava uma esquina, quebrou a esquina, né? Ele já imaginava uma esquina assim, rachando no meio assim, ó, e quebrando toda, né? Ele tinha a mente muito fértil, muito dinâmica. E na verdade o que Jesus quis dizer a Nicodemos, que ele tem que negar a si mesmo. É a mesma coisa que ele disse ali. Então, meus queridos, vamos finalmente, olha, eu agradeço a Deus por todos que estão aqui. Glória a Deus. São as pessoas que mais têm dado bom testemunho e têm relatado de mudança em suas vidas, né, de coisas maravilosas que têm acontecido, mudanças gradativas, estão sempre acontecendo, mudanças para melhor, não só no aspecto de crescer em vários aspectos, mas também de poder de superação, né? Superar uma adversidade, um desafio na nossa vida. A pessoa tem tido essa condição, esse talento, essa elegância de poder superar. Mas por que ela supera? Porque ela está bem alimentada, ela está bem alicerçada, ela edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, existem aqueles que você vê, chega na igreja triste, cabisbaixo, aí começa a querer encontrar culpado. Era o pastor que não pregou a palavra que eu queria. É a igreja que não é aquelas coisas. É isso, ela quer sempre achar o culpado, mas nunca ela culpa ela mesma. Ela nunca vai culpar ela mesma, né? E na verdade nós somos diretamente responsáveis por tudo que nos sobrevém, por tudo que nos ocorre. Tudo que está acontecendo conosco hoje são consequências daquilo que nós fizemos no passado. Nós plantamos o que nós estamos colhendo hoje. Nós vamos colher o que nós estamos plantando hoje. Então, é muito bom cada um de nós valorizar mais a graça de Deus. Nós estamos aí com esse ministério e nós temos projetos, né, de poder ampliar esse trabalho cada vez mais. Estamos aí visualizando, graças a Deus o núcleo vai começar na casa do irmão Donizete, sexta-feira, núcleo de oração. Eu acredito que esse núcleo, graças a Deus, eu creio muito nisso, que vai nos dar margem para abrir uma igreja também mais aproximada do centro, né? Mais do centro de São Miguel Paulista. Essa aqui vai continuar. Deus vai formar pastores, pastoras, vai estar nos ajudando, pessoas realmente que amam a Deus acima de tudo, pessoas que amam as ovelhas do Senhor, que tratam as ovelhas como ovelhas. Deus vai separar, nós vamos preparar essas pessoas para que elas se deixam, né, levar por essa graça maravilhosa de Deus. Então, esse é o objetivo principal, né? Podermos realmente realizar a vontade de Deus. Você vê que Jesus ele falou, olha, quer saber de uma coisa? Biologicamente, ela me deu a luz, Maria me deu a luz, né? E esses são meus irmãos, minhas irmãs, mas eu considero como meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então vamos fazer a vontade do nosso Deus. Vamos glorificar o nosso Deus. Vamos expor essa palavra maravilhosa. Vamos, na verdade, amados, levar essa palavra, porque essa palavra da graça é a palavra que satisfaz o mais profundo do sentimento de cada pessoa. E produz paz no coração dela, alegria, gozo, porque ela extrapola os frutos do Espírito Santo, né? A grandeza do Espírito. Fica um pouquinho o ventilador para esses mosquitos, faz favor. Dá um pouquinho, faz a gentileza. Então, eu quero fazer uma oração agora por você que realmente está morto para esse mundo. Se você quer viver a Cristo, você está morto. E como que você faz essa analogia? É como eu te disse, quando houver um contraste entre a sua vontade e a vontade de Deus,
Quem vencer, porque a tua vontade sempre vai te dar uma justificativa. Ah, eu não vou na igreja hoje por causa disso, por causa daquilo. É compreensível. Deus também compreende, né? Você vai pensar assim. Mas eu digo para você, Deus não compreende. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou Ele é o principal, ou Ele é o mais importante na sua vida, ou Ele não é nada. Porque Jesus falou, não podeis adorar nem agradar a dois senhores. Ou há de rejeitar a um e amar o outro, ou vice-versa. Então, quantas coisas, né, me vem às vezes na cabeça para fazer, mas Deus me constrange. Não, essa não é minha vontade, é a tua vontade, então eu não faço. Porque eu estou morto. Eu estou morto para esse mundo. Para mim ser um pastor autêntico, eu tenho que estar preocupado em realizar todos os desejos de Deus e olhar para o alto. Sempre para o alto, por propósitos que vêm do alto, que são eternos. Porque os que nós vemos aqui, os nossos olhos contemplam aqui, são temporais, são passageiros. Então nós temos que lidar com coisas que são eternas. As coisas de Deus são eternas. Então vamos trabalhar nisso. Vamos, olha, hoje eu quero, nós vamos orar, depois eu vou pedir para a irmã dar um pouquinho, nem que seja 5 para cada um desses panfletos. E você vai se esforçar para evangelizar 5 pessoas. Olha, se você de repente sentir que a pessoa fez de conta assim que não te ouviu, não se preocupe não, meu irmão. O que você falar para essa pessoa, pode ter certeza, você lançou uma semente no coração dela. Um dia ou outro, essa semente vai frutificar no coração dela. Ela vai lembrar do que você disse para ela. Se ela não vir congregar aqui, provavelmente Deus vai enviá-la para uma igreja que prega graça, uma outra igreja. Mas o importante é que ela conheça a graça de Deus. O maior objetivo nosso, amado, não é na verdade prender as pessoas a nós. Nós queremos que as pessoas conheçam a graça. Eu dei um testemunho aqui sobre a dona Neuza, né? A dona Neuza foi a nossa primeira membro. Nós estávamos peregrinando por aí, trabalhando em salão de festa, sem recurso nenhum. Chegamos até a sair de um salão de festa porque não tínhamos recurso. Eu pagava o aluguel muitas vezes com o meu salário, com o meu pagamento. Chegou a hora que começou a faltar em casa e não deu para continuar. Fomos pregar na casa de um irmão e a irmã Neuza estava com a gente. E de repente nós tivemos que sair do barulho porque não tinha tanto para nós lá, não estava progredindo o trabalho, não tínhamos uma igreja assim pré-estabelecida, nós estávamos na verdade numa peregrinação muito difícil, como se estivesse verdadeiramente num deserto. Aí nós fomos lá para Butantã pregar na casa do irmão. E ela ficou muito triste, porque nós saímos de Guarulhos. E ela chegou um dia até a dizer, pastor, poxa, Deus, Ele tinha dito para mim que a gente ia, e Deus tirou o senhor daqui, o senhor está lá em São Miguel, para mim fica mais longe, fica mais difícil. Agora Deus foi lá, abriu uma igreja lá do irmão, que prega a graça. E ela chegou de mim e falou, pastor, eu vou estar congregando lá. Ela ficou até surpresa, né, pela minha resposta, que ela achou, poxa, de repente, o normal é que, não, Deus colocou aqui, tem que ficar aqui. Eu vou buscar a senhora de carro, faço o que for preciso. Não, eu falei, vai lá, meu irmão. Congrega lá com o irmão, ele está pregando a graça. Congrega lá com ele, ajuda ele a introduzir o ministério dele. E é o que ela está fazendo. Hoje eu liguei para ela, para saber como ela estava feliz. E ela falou, olha irmão, a reunião aqui é 6 horas da tarde, eu vou ver que eu vou aí com o irmão Evanildo, com a irmã Vera, no domingo de manhã, para participar da reunião aí de vocês. Olha só que maravilha, né? Não é vão assim, a gente vê as pessoas serem livres verdadeiramente, Deus conduzir as pessoas livremente, sem a imposição do homem, querer segurar, querer na verdade, impor regras, impor escravidão, impor julgo, né, na vida das pessoas. Então vamos valorizar essa graça, amados. Eu agradeço a Deus por você que tem testemunho para dar. A irmã Júlia também, né? Já está, ela vai dar um outro testemunho logo mais, graças a Deus, testemunhos. São pessoas que estão assíduas, pessoas que frequentam, pessoas que praticam, pessoas que ouvem a palavra. Tem o irmão Donizete, o irmão Pelê, hoje já contou mais uma bênção. Parabéns pelo teu testemunho, amado. Esse novo emprego que você conseguiu na sua área, graças a Deus, né? E sempre Deus se elevando, daqui uns dias, daqui uns meses, né? Estará se casando aqui, nós teremos aqui, amados, um casamento, hein? O primeiro casamento, hein? Bom tapete, tchau minha querida, vai na paz, tudo de bom. O primeiro casamento
casamento, né? Pôr um tapete vermelho aqui, vai ser maravilhoso, bonito. Nós já estamos elaborando o aniversário da nossa igreja, que vai ser dia 23 de março. Nós vamos trazer aqui uns abençoados artistas para cantar, né? Além do Rodrigo, que já é o nosso tecladista de manhã, vai vir também aí o Eduardo, e a gente vai ensaiar canções, vai ser uma noite, vai ser às 18 horas, né? Uma noite de louvor, de festa, maravilhosa, o aniversário vai ser maravilhoso. Dia 23 de março, já estamos preparando esse aniversário. Então, amados, olha só, Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas nós temos que visualizar o quê? Acima de tudo, né? Opa, peraí, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Qual o próximo passo? Vou levar essa que eu música faço? agora, eis-me aqui. Isso é uma coisa que você vai fazer individualmente, você vai perceber qual o desejo de Deus para a tua vida. Vou louvar O que Deus espera de você? Já estava lá marcado. Deus espera que eu seja uma pastora. Então, eis-me aqui. Deus espera que eu seja uma evangelista, né? Que eu pregue para as pessoas, influencie as pessoas a estarem na igreja. Eis-me aqui. Deus espera que eu participe do louvor. Eis-me aqui. Deus espera que eu participe da escolinha, né? A nossa escolinha já está pronta. Creio a Deus que essa semana, né, amada? Essa semana ou a outra nós vamos decorar ela. Eu não vou louvar isso. Depois do dia 20, né? Nós vamos decorar ela todinha, vai estar perfeitamente pronta. E agora, nós vamos precisar de quem? De pessoas que instruam as crianças, né? Na escolinha. Se é o teu caso, se você sente no coração que você tem esse dom, né, de lidar com criança, não precisa ser